falar um pouco de dois personagens importantes, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, porque eles estão terminando, inclusive, o mandato deles na presidência da Câmara e do Senado, não podem tentar novamente, então já tem lá o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre, que serão os nomes mesmo para assumir a presidência. Qual o papel desses dois nomes, inclusive numa aprovação muito importante, que é a reforma tributária, né? Como é que fica esses 4 anos de Lira à frente da Câmara e de Pacheco no Senado, Denise? Olha, o Pacheco, já se fala, inclusive, que ele pode mudar de partido, porque ele não está muito interessado nessa coisa do Tarcísio lá em São Paulo, né? Essa coisa do PSD apoiar o Tarcísio. Mas em Minas ele também não tem muito muito espaço no bolsonarismo, porque essa ala já está ocupada. Nossa, o bolsonarismo e no PT ele também não tem. Rodrigo Pacheco chegou num lusco-fusco, né? Ele não está nem dia nem noite, ele não sabe ali para onde ele vai. Então ele quer ficar num lugar onde ele tenha mais conforto para se definir mais à frente. E não tem nenhum partido, pelo menos é o que dá mais conforto a todas as tendências. Quem não sabe para onde vai, sempre vai para o MDB, né? A gente já ouviu isso várias vezes, porque o MDB, seja governo, seja oposição, ele sempre será governo. Né? A gente tem, inclusive, o Romero Jucá vivia falando isso, não sou eu que mudo, eles é que mudam, eu estou sempre no lugar de líder do governo, eles é que trocam aí, uma hora é um, outra hora é outra. Nossa autoridade em Minas Gerais, Edilene Lopes. Edilene, qual o futuro de Pacheco e também o que ele fez até agora? Pois é, o Pacheco, ao longo ele fez mandatos muito austeros, né? Não tem jeito Pacheco de ser. Mas o fato dele não ter levado adiante, como não poderia, pela natureza da profissão dele, os pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal, isso desgastou muito o Pacheco com o bolsonarismo. Porque ele é formado em Direito, não é isso? Ele sim. É um advogado com uma carreira bem sucedida. Então, o Pacheco não tem o bolsonarismo e não tem a direita. Pacheco é um possível candidato de Lula ao governo de Minas, porque o PT não tem nome e essa parceria com o PSD ela pode acontecer. Ela foi potencializada pela vitória de Fouad Noman, que é do mesmo partido lá em Minas. O Pacheco não sabe, na minha avaliação, se quer ou não ser candidato, porque isso é um desgaste muito grande e não há chance de vitória, embora nesse campo da centro-esquerda ele seja a principal possibilidade do momento. Se o Pacheco sai da presidência do Senado, ele não pode virar um simples senador de volta. Então, possivelmente, para poder ter visibilidade e ação, pode ser um ministro do governo Lula. Que pasta? Ninguém sabe. Da Justiça, onde está o Lewandowski, que é que combina com ele? Também não sabemos. Pacheco, o interesse dele aí também, na minha avaliação, escutando as fontes, é ter, sei lá, uma vaga no Supremo Tribunal Federal. É a área dele, é a praia dele. Só que antes disso ele pode ter que passar pelo sacrifício de ser candidato mesmo não vencendo em Minas, porque o PT também não tem nenhum outro nome que possa vencer. Então pode ser que ele cumpra essa trajetória de ser ministro, candidato ao governo de Minas e lá no final conseguir o que ele realmente quer, que ele não fala, né? Que é ser um ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas ele tem que decidir se ele quer ou não quer. E a gente sente pelas posições dele que talvez ele só vá porque seja muito necessário. Porque ele sabe da dificuldade que ele vai encarar. Ele que veio do DEM, que sempre foi da direita, esse espaço ele perdeu e ele ficou muito fragilizado com isso, porque realmente é muito forte contra ele. Existe uma campanha bolsonarista contra Rodrigo Pacheco. E existem candidatos ao governo de Minas da direita que são fortes. Aí você vê nesse campo junto aí Cleitinho, que é um senador muito popular, Nicolas Ferreira, que só não deve ir porque o PL não vai deixar, porque ele puxa voto, puxa eleito e puxa dinheiro, então ele vai ter idade, ele vai ter 30 anos, então ele vai poder ser candidato ao governo do Estado. Mas não ao Senado, ele não tem. Não, ao Senado ele não pode, 35, nem né? presidência, 35. E aí você tem esse cenário todo que o Pacheco ainda tem que enfrentar pela frente para decidir o futuro político dele, que não precisa ser político, porque é um advogado milionário. Sim. Né? Isso vai ser interessante de ver em 2026 alguns nomes da direita. Que eu quero mais ver. Pode vai esse povo. Não, alguns nomes da direita que fizeram parte do governo Lula e que, por exemplo, Simone Tebet. A base da Simone Tebet não é a esquerda petista. Então ela sofre dos dois lados, ela é atacada dos dois lados, né? E não aparece muito como ministra. E como é que fica? Ela sai para quê? Para senadora?
Ela tem E algum também é espaço? difícil, né? Senado Ali na lá região dela é na difícil. região É difícil? dela. Então, a região dela... Eu só queria colocar um pontinho aí na questão do Rodrigo Pacheco, que ele recebeu a bola do Alcolumbre e está devolvendo a bola para o Exato, Alcolumbre. recebeu o apoio E do ele tem um papel muito grande aí nessa articulação da recondução do Alcolumbre. Aí o Alcolumbre passa a ser um padrinho para essas pretensões do Supremo dele, sei lá, esses cargos do Judiciário. E agora que estão discutindo o Executivo e o Legislativo, de quem é a prerrogativa de indicar mais ou menos, né? Ou seja, se o Senado ganha mais poder na indicação, está garantida a vaga dele pelo Senado, não precisa do presidente. E ao contrário do ex-presidente. Tem vaga no STF no próximo ano ou não? Quando é que Nas vai abrir a próxima próximas- vaga? Eu não sei se é Barroso ou Carmen. 3 anos, parece que Lúcia, tem. né? 3 Mas anos. existe uma história, não existe, gente, que a gente ouve de algum ministro que possa sair antes, que tem esse desejo de Sim, sair antes. tem tudo. Porque Teria a Carmen Lúcia, esperar poderia pelo sair menos. antes para assumir uma embaixada, mas também já sinalizou que não vai fazer isso na Itália. Mas tem outros cargos no judiciário que você pode conduzir ele, quer dizer... O Ele ministro tem, do TCU é ótimo também, todo mundo quer. O Anastasia estava sendo ministro do TCU. Inclusive tá a lá. Glaze Hoffmann quer, né? Ser Também. ministra E do aí, TCU. se tem um cara que sabe também lidar com esse tipo de carta, é o Lula, né? Ao contrário do Bolsonaro, que, por exemplo, teve aquela passagem que o Alcolumbre ficou 40 e tantos dias para nomear Para marcar a sabatina. Segurou, para marcar a sabatina. Segurou, legal. E aquela o Lula discussão. é hábil pra caramba nesse negócio de tira uma carta daqui, bota ali, sugerir. Até falando aí, da presidência da Câmara, dizem, aí eu não sei, aqui vocês sabem mais do que eu, que o Hugo Mota é uma carta que o Lula terminou tirando da manga de um certo bispo por aí. Mas ali também Uma o carta próprio do Arthur Malário Lira, foi né? tirado do bispo do xadrez. Agora, o bispo do Ele xadrez. sempre tem uma. Muito bom. Ele sempre tem uma, né?